O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: Em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis feliz. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, tendo ouvido este evangelho que acompanha o lava-pés de Nosso Senhor e o sermão que ali ele depois coloca para os seus apóstolos e hoje a todos nós, esse bonito ensinamento: o servo não está acima do Senhor. É bem verdade que toda a vida de Jesus foi um exemplo de serviço tanto aos homens quanto à própria vontade de Deus, digamos assim, ao serviço de Deus. Fato esse que se torna assim visível e extraordinário no serviço da cruz, a sua morte na cruz. Aqui o Senhor promete-nos que aqueles que imitarem a Ele como Mestre e Senhor, servindo de modo desinteressado, que muitas vezes implica também em sacrifício, desse modo encontraremos a verdadeira felicidade que ninguém poderá nos roubar. Dei-vos o exemplo, diz Jesus. E insiste nessa palavra do exemplo, falando aos discípulos e a nós, para exatamente nos lembrar e fazer com que nos afastemos por completo do orgulho, dos desejos de domínio, aqui por vezes a própria ambição e tantas outras desordens que tomam o nosso coração. Só assim, servindo gratuitamente, generosamente, seremos capazes de fazer plenamente a vontade de Deus e assim reinará em nós a paz, a alegria, que são frutos do nosso sacrifício pessoal. A certa altura Jesus vai dizer: olha, vocês, eu conheço vocês, mas estou dizendo isso porque é necessário para que se realize o que a Escritura diz. Alguém entre vós levantará contra mim o calcanhar. É uma expressão diferente, não é? É uma expressão que indica uma ação de bater, brutalmente, ou seja, sair meio que às pressas, trair, no sentido de inimizade com muita violência. Na traição de Judas, cumpre-se essa palavra, A traição de um amigo, com certeza, é uma das piores traições. E o cristão, que pelo batismo foi feito filho de Deus e chamado, pois, a compartilhar os bens divinos, não só no céu, mas já aqui na terra, recebeu, pois, a graça de participar da Eucaristia, deste banquete, e desse modo compartilha com os seus irmãos, nós, os cristãos, a amizade de Jesus também. Por isso, aquilo que pelo batismo em nós foi regenerado, o pecado, que havia, o batismo nos purificou, nos fez caminhar na graça, agora não deixa de ser, de certo modo, quando voltamos a pecar, uma traição semelhante à de Judas. Resta-nos da nossa parte o arrependimento, confiando na misericórdia divina que nos encaminhará para recobrar a amizade de Deus que por vezes perdemos. É preciso então reagir, não deixar que a inimizade invada o nosso coração. E
Essa inimizade que nosso Senhor provou nessa terra, tantas vezes também prova quando nós somos infiéis, quando nós, ao invés de servir, preferimos ser servidos, fazer as nossas próprias vontades, tomar as decisões do nosso egoísmo, do nosso comodismo e com isso não cumprir fielmente a vontade de Deus. Pede a Jesus nesse dia que te ajude a realmente colocar em prática os conselhos do Santo Evangelho. Em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.